Exercício número 1. O processo de pasteurização de alimentos permite a eliminação de micro-organismos nocivos à nossa saúde e o aumento do tempo em que ele pode ficar armazenado sem se estragar. O leite é um alimento que pode ser tratado por esse processo. A pasteurização do leite pode ser feita aquecendo a temperatura de 71,5 graus Celsius por 25 segundos e a seguir resfriando imediatamente para 9 graus Celsius, mantendo-se a pressão constante. Para uma quantidade de leite que tem 1 litro a 21,5 graus Celsius, que passa por este processo, obtenha a diferença entre os volumes máximo e mínimo e assinale a alternativa correta. Considere o coeficiente de dilatação volumétrica obtido a partir de uma amostra de leite como 160 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Interessante essa questão, pessoal, porque ela trata de algumas ideias importantes. Presta atenção, primeiro tem um dado aqui irrelevante, 25 segundos. Não será usado na solução do exercício para nada. Porém, a temperatura máxima será usada porque o volume máximo dessa amostra de leite ocorrerá na temperatura máxima. O leite, inicialmente a 21,5, é aquecido até 71,5 graus Celsius e com isso ele dilata. E aí nós obtemos o volume máximo. E também a temperatura de 9 graus Celsius será muito importante, porque ela corresponderá ao volume mínimo. O leite é resfriado depois até essa temperatura. E daí nessa temperatura nós atingimos o volume mínimo para essa amostra de leite. Então o que acontece? Nós temos 1 litro com a temperatura inicial de 21,5 graus Celsius. Ela é aquecida até 71,5, sofre dilatação, e depois ela é resfriada até 9 graus Celsius, sofre uma contração volumétrica. A diferença entre esses dois volumes é o que o exercício pede para a gente calcular. Lembrando a você que é o seguinte, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, tá? Então o volume inicial dessa amostra é 1000 centímetros cúbicos. Olha só, o volume máximo, como eu falei, ocorre com a temperatura de 71,5. Tem uma equação que permite calcular o volume máximo. Na verdade, permite calcular o volume final. Se você não lembrar da equação, você pode imaginar o volume final da seguinte maneira. O volume final é igual ao volume inicial mais a variação de volume, ou seja, V0 mais ΔV. Usando essa ideia, nós chegamos à conclusão que qualquer volume final ele pode ser calculado como o volume inicial que multiplica 1 mais gama vezes ΔT. Gama, coeficiente de dilatação volumétrica. Líquidos têm volume, não faz sentido pensar em dilatação linear nem superficial. Substituindo os valores aqui, nós temos o seguinte, 1000 centímetros cúbicos, volume inicial de 1 litro, olha aqui os dados, ó, 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação volumétrica do leite, 160 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica a variação de temperatura entre a temperatura máxima que o leite atingiu, menos a temperatura inicial. Temperatura máxima, 71,5. Temperatura inicial, 21,5. Resolvendo essa conta, chegamos à conclusão que o leite atinge um volume máximo de 1008 centímetros cúbicos, ou seja, ele dilatou 8 centímetros cúbicos até o volume máximo. Porém, o que o exercício pede não é essa dilatação e nem é esse volume máximo, é a diferença entre o volume máximo após a dilatação e o volume mínimo após a contração volumétrica. Bom, para calcular o volume mínimo, nós usamos de novo a equação que diz o seguinte, o volume final é igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais gama ΔT. Mas atenção aqui, agora a variação de temperatura é diferente. É a temperatura final, que nós temos 9 graus Celsius, processo de resfriamento do gelo, menos a inicial de 21,5. Tudo isso em relação à temperatura inicial dada do exercício, que é 21,5 graus Celsius. Fazendo essa conta, vamos encontrar 998 centímetros cúbicos. Então, essa amostra de leite
ela dilatou até 1008, é o volume máximo de acordo com os dados do exercício, e contraiu até 998. O que o exercício pede é a diferença entre esses volumes, entre o máximo e o mínimo. Então a diferença está aqui, 1008 menos 998, 10 centímetros cúbicos. Resposta letra A. Exercício número 2. Nos tratamentos dentários, deve-se levar em conta a composição dos materiais utilizados nos restaurados, de modo a haver compatibilidade entre estes e a estrutura dos dentes. Mesmo quando ingerimos alimentos muito quentes ou muito frios, espera-se não acontecer tensão excessiva, que poderia até vir a causar rachaduras nos dentes. Entre as afirmativas a seguir, qual a mais adequada para justificar o fato de que efeitos desagradáveis dessa natureza podem ser evitados quando? Então, pessoal, imagina um conjunto dente e restaurado. Quando esse conjunto é aquecido ou resfriado, ocorre uma variação de volume. Aquecendo, ocorre uma dilatação térmica, resfriando, ocorre uma contração térmica. É interessante que esse conjunto formado por um material orgânico, que é o dente, mais um material artificial, industrializado, que é o restaurado, é interessante que eles dilatem juntos e contraiam juntos, sem abertura de fissuras entre eles, sem quebra, sem dilatação excessiva de um material em relação ao outro. Para isso acontecer, é interessante que eles tenham o mesmo coeficiente de dilatação térmica. Vamos ler as opções? Olha só. Letra A, calor específico do material, nada a ver com o contexto dessa questão. Letra B, o coeficiente de dilatação do material, do qual são compostos os dentes, tem um valor bem próximo do coeficiente de dilatação desses materiais. Correto. Resposta do exercício. Exercício número 3, do PISME. O gráfico ao lado mostra a variação do comprimento L de uma barra metálica em função da temperatura T. De acordo com esse gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação térmica linear da barra é... Pessoal, atenção, vou falar primeiro o que esse gráfico não representa. Esse gráfico não é o desenho de uma barra dilatando, não é nada disso. Um gráfico nunca é o desenho do que está acontecendo no experimento físico. Não tem esse negócio de desenho. Isso aqui é uma relação entre temperatura e comprimento. Temperatura e comprimento. E essa linha reta mostra como o comprimento final de uma barra se comporta em relação à temperatura daquela barra. Mas atenção, esse desenho aqui não é o próprio desenho da barra. Olhando esse gráfico, você pode ter ideia do seguinte: a 0 graus Celsius, a barra possuía um comprimento que não foi dado. Mas a 100 graus Celsius, esse comprimento da barra já eram 10 centímetros. A 500 graus Celsius, 10,2 centímetros. Esse 10,3 aqui foi dado só para criar um mal-estar, só para tentar eliminar um candidato na hora da prova. Na verdade, esse primeiro ponto e esse último aqui não serão usados para resolver a questão. O que nós vamos usar é isso aqui. Marquei para vocês os intervalos onde o nosso raciocínio acontece. Comprimento inicial, comprimento final. Temperatura inicial, temperatura final. O que o exercício pediu foi: calcule o coeficiente de dilatação linear da barra. A dilatação linear ela é considerada quando o comprimento de uma peça é muito maior do que a sua altura e do que a sua largura, que é o caso de uma barra. O comprimento de uma barra, que não está desenhado aqui, né? Só para lembrar, ele é muito mais preponderante na análise do exercício do que a altura da barra ou do que a espessura da barra. Então eu uso a equação da dilatação térmica linear, que diz o seguinte: variação do comprimento é igual a coeficiente de dilatação linear do material vezes o comprimento inicial da barra vezes a variação de temperatura. Não é proibido e é totalmente correto você pegar, por exemplo, só esse primeiro intervalinho aqui, ó, entre 10 e 10,1. Mas para ficar mais didático, eu peguei o intervalão todo, entre 10 e 10,2 centímetros
entre 100 e 500 graus Celsius. Dilatação térmica é a diferença entre dois comprimentos finais. Olha só, inicialmente o comprimento da barra era 10,0. Após o aquecimento, esse comprimento atingiu 10,2. A diferença entre eles foi o quanto a barra dilatou, na verdade 0,2 centímetro. Isso é igual a alfa vezes 10 vezes a temperatura final, que nos deu 10,2 centímetros de comprimento final, menos a temperatura inicial de 100, que nos deu 10,0 centímetros de comprimento inicial. Então, olha só, comprimento final, temperatura final, comprimento inicial, temperatura inicial. Resolvendo essa conta, achamos o seguinte: coeficiente de dilatação térmica linear igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, que é a resposta do exercício. Só um comentário, vocês verão daqui para frente que esse é um exercício que aparece muito no PISM. Regularmente, o PISM usa um gráfico para calcular um alfa, talvez calcular um beta, talvez calcular um gama, que são os outros coeficientes que são escritos em função de alfa. Então isso aqui é uma análise muito comum em prova de concurso. Portanto, eu queria que você aprendesse esse exemplo e depois tentasse resolver todos os outros. Eles são simples, tá? Não tem nada demais. Número 4. Uma barra de metal foi submetida a uma variação de temperatura e o comprimento da barra, em função da temperatura, foi colocado no gráfico ao lado. Determine o coeficiente de dilatação do metal. Atenção, aqui o exercício não falou se ele quer dilatação linear, superficial ou volumétrica. Porém, quando você resolver o exercício, você vai voltar aqui e olhar as opções e vai entender que o FJF ofereceu apenas opções para alfa, coeficiente de dilatação térmica linear. Então, de novo, olha só, esse desenho não é o desenho de uma barra dilatando. Esse gráfico é apenas a relação entre temperatura inicial, comprimento inicial, temperatura final, comprimento final. Apenas isso. Olha só, marquei aqui os intervalos que são importantes para nós. Variação de comprimento, dilatação térmica, né? Variação de temperatura, e substituir na fórmula de ΔL. ΔL, dilatação térmica linear, igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Esse ΔL é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. Alfa é o que o exercício pediu. 2 metros é o comprimento inicial da barra. Variação de temperatura é a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Então, resolvendo isso e colocando de acordo com a notação científica, 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Letra A. Exercício número 5. O gráfico mostra a variação do comprimento L da aresta de um cubo em função da temperatura T. Quando a temperatura varia de 0 a 100, o volume do cubo deve variar de... Pessoal, quando o cubo é aquecido, suas dimensões aumentam. O seu volume vai aumentar. Porém, o volume pode ser calculado em função do comprimento de uma aresta do cubo. Olha só, esse comprimento inicial aconteceu quando o cubo estava a 0 graus Celsius. Quando a temperatura do cubo aumentou a 50 graus Celsius, a aresta variou de 10,00 para 10,01 centímetro. Ou seja, ela aumentou 0,01 centímetro. Mas olha só, o exercício pede de 0 a 100. Então o que você deveria pensar para resolver a questão? Dobra essa temperatura, dobra essa variação. Então o comprimento final da aresta do cubo será 10,02 quando a temperatura desse cubo valer 100 graus Celsius. Olha só. Não está no gráfico, mas está aqui escrito para vocês. Ó. Para a temperatura igual a 100 graus Celsius, comprimento final da aresta 10,02. Por que eu fiz isso? Porque o volume de um cubo ele é calculado a partir do comprimento da aresta. O volume de um cubo é comprimento da aresta elevado ao cubo.
Comprimento inicial da aresta 10,00, 1000 centímetros cúbicos é o volume inicial desse cubo. Quando ele é aquecido até 100, você vai ter comprimento final da aresta 10,02 elevado ao cubo. Você encontra aproximadamente esse volume aqui. E aí, subtraindo os dois, você encontra 6 centímetros cúbicos. Por que subtraindo? Porque o exercício pede o quanto esse cubo dilatou em termos de volume. A dilatação térmica volumétrica não está desenhada no gráfico, não está desenhada em local nenhum. Você tem que pensar. Você tem o volume final, calculado com aquecimento até 100 graus Celsius. Esse volume final é aproximadamente 1.006 centímetros cúbicos, menos o volume inicial, 1.000, você tem a dilatação que esse cubo sofreu. Ele sofreu 6 centímetros cúbicos de dilatação térmica volumétrica. Olha que interessante, ó. A aresta dilatou de 10,00 para 10,02. Por quê? Porque aqui o gráfico para no 50, mas o exercício pede até 100. Então, você completa 100 aqui, imagina um aumento até 10,02 e calcula tudo em função desse pequeno raciocínio aqui inicial. Esse exercício ele é uma junção entre a teoria de dilatação térmica da física e o cálculo de volume da matemática. Então tem que ficar ligado nesse tipo de questão, beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.